Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na terceira parte, as curas espirituais, na questão 23. Como o Senhor avalia esse projeto de catalogação das curas espirituais com exames e laudos e a publicação deste livro? Dr. Ludwig responde: há hoje grande convergência entre ciência médica e ciência espiritual na compreensão da integralidade do ser. Devemos aproveitar essa oportunidade para disponibilizar esse material de pesquisa e relatos que alcançará entre os diversos públicos também cientistas e médicos. Este trabalho busca maior esclarecimento da relação entre perispírito e as manifestações do corpo físico. Quando a ciência médica, enfim, reconhecer o papel da espiritualidade, haverá grande avanço na medicina na Terra. A referência doutrinária. Se um tratado regular e complemento ainda não foi feito, isso não se deve a duas causas. Isso se deve a duas causas. A primeira é que, despeito de toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é mais grave, está na insuficiência de noções que possuímos a respeito do assunto. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não pode ter dito tudo. Ele não pode, de um só golpe, mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente ele mostra fatos novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os já conhecidos, mas é necessário tempo, material para tudo. Possuímos ainda somente as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que é ainda para nós um mistério. Então ele fala o seguinte, essa questão das curas espirituais, né? A catalogação que ele fala, que é necessário fazer os registros das curas que ocorrem em centro espírita, isso daí vai ser estudado pela ciência material. Assim como Allan Kardec fez isso em 1800 e bolinha. Quando falaram da mesa girante, Allan Kardec era completamente, né, ateu, vamos dizer assim. Ele fala, não acredito nisso, mesa girar, tem que ter uma força de inteligência por trás disso. A princípio ele achava que era magnetismo, depois ele viu que respondia a pergunta, ele falou, não, tem coisa errada aí, né? Se a mesa está me respondendo, perguntei que tem uma força inteligente por trás. Então primeiro ele achava que era magnetismo, depois ele achou que era uma força inteligente, até ele ver que existia uma causa espiritual, que não era vista aos olhos nossos na matéria. Então gradualmente o Allan Kardec foi se envolvendo com isso, até que ele acreditou e passou a colaborar com a codificação espírita. Então, tudo que os espíritos tinham para passar para a gente na época foi catalogado em forma de obras. Assim como depois os que vieram, né, foram catalogando as mensagens psicografadas, foram catalogando os tratamentos que deram bons resultados e os que não deram também, porque o espiritismo não é perfeito. Então nós temos registros de todas as formas, de pessoas que buscaram ajuda e não conseguiram. Mediante a isso, é que se levantou, pelo que eu entendi, essa obra, mostrando pra gente que depende muito do ser humano, né? Aquela pessoa que está encarnada, se ela quer realmente se curar ou não, depende dos pensamentos, dos sentimentos que ela possui, para ela receber a energia que o plano espiritual doa. As transformações têm que partir de dentro da pessoa. E isso foi sendo catalogado em forma de documentos, para aqueles que virão depois estudar aqueles documentos, se basear naqueles documentos e ir levantando mais hipóteses, levantando mais resultados, mais provas. O ser humano está na carne, ele só acredita naquilo que ele vê pelos olhos físicos, aquilo que ele não vê, ele não acredita. Né? Outro dia eu estava fazendo um levantamento aí de vídeos tal, do que ocorre dentro do corpo, porque vem a minha comorbidade, às vezes ela me deixa meio, né, sem saber o que fazer com ela. Aí eu fui estudar vídeos e tal, falei, eu quero ver o que acontece dentro do corpo. E aí eu comecei a ver que tem tanto verme, tem tanto vírus, tem tanta coisa dentro da gente que são micro e a gente não enxerga. Aí quando aparece uma formiguinha na mão da gente, a gente quer tirar correndo porque é um bichinho, né? Dentro de nós, a gente não consegue tirar os bichinhos, tá cheio de bichinhos dentro de nós. Só que a gente nem acredita que tem. A gente acha que tá limpinho porque tomou um banho e tal.
Então a gente imagina o quê? Eu sou isso aqui. E dentro de mim que tá cheio de bicho que eu nem conheço, que eu nunca vi. E se eu ver, ainda assim vai ser demorado para acreditar que aquele bicho estava dentro de mim, né? Então, para o espiritismo as coisas não são diferentes. Tem muita gente que não acredita nas coisas que são faladas, então precisa ser catalogadas. E depois vem os cientistas, vem as pessoas que são interessadas nisso, a complementar, a acreditar e defender, ou não acreditar e combater. Todos têm o direito. O livre-arbítrio é para todos. Né? Você pode ler uma obra como essa aqui e acreditar fielmente em tudo aquilo que eu li, que eu compreendi e passei para vocês. Mas vocês podem ler junto comigo e falar, para mim não mudou em nada. Eu não acredito em nada. Não foi provado nada. Mas registros para nós que estamos encarnados é necessário. Todos os lugares que você vai, você precisa de um registro. Você precisa do seu CPF, do seu RG, para provar que você existe. Senão você não existe. Perante o governo, por exemplo, você não existe. Você não é computado como uma pessoa que vive naquele bairro, naquele município, naquele estado. Você não existe se você não tiver um documento. Então, para nós encarnados, é necessária a catalogação, sim, de todas as experiências, de tudo aquilo que deu certo, que não deu certo, como que foi a situação, como que os médiuns se viraram. Né? A gente vê aqui no começo, na Revista Espírita, a gente vê que teve muita ação truculenta em cima dos médiuns, porque a princípio os médiuns também tinham alguns que não sabiam lidar com a sua mediunidade. Alguns chegaram a cobrar. E não existe isso. Jesus disse que a gente tem que dar de graça aquilo que de graça recebeu. Então, a princípio, teve muitas falhas nessas comunicações espirituais. Começaram a usar isso como se fosse o templo da mãe de Ná. Vamos descobrir o seu futuro, vamos descobrir o seu passado. E esse não é o caminho para o espiritismo. Então, nós pegamos caminhos errados no começo, pela falha humana, pela falha daquele espírito que se envolveu com o espiritismo e não soube compreender perfeitamente como era feito o trabalho com a espiritualidade. Aí foi onde, estudando as obras, a gente percebe que tem espírito que é oportunista, que tem espírito que é obsessor, que eles querem driblar situações a seu favor, fazer discórdias, fazer com que o espiritismo não cresça, não se desenvolva, porque afinal de contas, se você desenvolver dentro do espiritismo, você vai se tornar uma pessoa melhor. Qual é a fala do espiritismo? Reforma íntima. Então, para aqueles que são mais atrasados, o espiritismo é o horror, porque eles não querem que a gente se desenvolva. Então, eles atacam. E é para a gente saber se defender que existe a catalogação. Um dia nós vamos chegar ao ponto da ciência ser totalmente unida ao espiritismo para poder tratar o corpo e o espírito juntos. Hoje, a matéria é tratada pela ciência física e o espírito pelo espiritismo. Mas isso um dia vai ser uma coisa só, porque espiritismo é ciência, religião e filosofia. Então nós pensamos, refletimos, nós buscamos respostas, nós temos a nossa religiosidade ligada ao nosso Mestre Jesus e nós temos a parte científica, que prova aquilo que você é lá dentro, que a ciência ainda não consegue provar, que é a parte espiritual. Eu falei aqui no canal já uns dias atrás, eu vi uma reportagem que em alguns lugares está tendo faculdade, né, para que as pessoas possam trabalhar essa área espiritual dentro da medicina. Está tendo acordos entre espíritas e médicos para associarem o tratamento como se fosse um tratamento alternativo. Né? Tem muito médico que, por mais que seja ateu, ele já fala para a pessoa assim, você tem fé? A pessoa fala, tem. Ah, então ora para o seu Deus, ora para o seu anjo. Tem médicos que estão auxiliando o tratamento alternativo como a oração, por exemplo. Já foi provado que a oração, à medida que você está concentrado de verdade com o teu coração e volta para Deus, para Jesus, já foi comprovado que a aura da pessoa, a energia da pessoa muda completamente, trazendo benefício para quem? Para o próprio corpo. Então, as catalogações, esses registros que são feitos, é para que a ciência física venha estudar, venha complementar os tratamentos, né, venham se unificar e tratar junto, corpo e espírito, porque nós não temos como tratar diferente. É uma coisa só. O espírito está dentro do corpo, é ele que faz toda essa tormenta no nosso corpo. Assim como ele pode beneficiar o corpo, ele também maltrata. Depende muito dos seus pensamentos, seus sentimentos. Você desenvolve coisas boas e coisas ruins para o seu perispírito. Você joga lixo para o teu perispírito ou você joga flores. Se você jogar flores, beleza, seu corpo vai estar sempre nota 10. Mas se você jogar lixo para o teu perispírito, chega uma hora, ele transborda. Então, ciência
e espiritismo precisam caminhar juntos sim, para investigar o porquê das doenças que as pessoas têm.